Eu sou Hamilton César Franco e este é o Botucatu em Destaque, novo programa de entrevistas da Nova Serrana TV em Botucatu, onde vamos entrevistar personalidades de diversas áreas de atuação. O convidado de hoje é o deputado federal João Cury Neto. João Cury, seja bem-vindo. Como você se sente sendo deputado federal por Botucatu, que ficou 50 anos sem um representante em Brasília? Bom, Hamilton, primeiro, cumprimentar você por esse papel que você está assumindo na nossa região, você que é um comunicador nato, né, e um representante da boa comunicação aqui da nossa região. Obrigado. Te ver aqui na Nova Serrana, né, festejar, né, a presença da Nova Serrana, é um canal importante que Botucatu tem para dialogar com a própria cidade, dialogar com a região. Cumprimentar o Cláudio Salomão pela ousadia, pelo arrojo, né, de poder retomar esse canal, o vigor que ele retomou, né, e com os investimentos que estão sendo feitos, não é fácil. Então também aproveitar para festejar a presença do Cláudio, uma grande personalidade da nossa região, aqui em Botucatu, né, investindo na cidade, investindo na região, agora também com o Instituto de Ensino Superior de São Manuel, ou seja, é um grande empresário que acredita na região. Né, a gente conhece muitos empresários que muitas vezes não têm, né, essa aderência, essa compreensão da importância que a gente precisa de pessoas assim em Botucatu. Eu estou muito feliz, né, respondendo agora a sua pergunta, de poder representar o povo da cidade onde eu nasci, da minha cidade, da cidade onde meus filhos moram, meus filhos estudam, onde eu estudei e construí toda a minha trajetória em Botucatu. Botucatu, como você disse, não tem um deputado nascido aqui há mais de 50 anos, então a responsabilidade é redobrada, o peso é enorme. A gente conhece os desafios da cidade, porque eu estou envolvido com esses desafios já há 15 anos, né, trabalhando, seja como prefeito, depois em São Paulo, mas sempre com o pé aqui, sempre discutindo aqui, participando da vida da cidade aqui, porque é a cidade que, mesmo quando eu estava em São Paulo, todo final de semana eu estava aqui. Agora estou morando aqui definitivamente de novo, né? Então eu estou muito feliz, mas assim, com peso, porque eu acho que tem uma expectativa muito grande nesse meu mandato, porque seja pelo tempo que nós não temos um deputado, e seja também porque na nossa região nós não temos um deputado estadual e não temos um deputado federal. Então eu chego no meio de um mandato, o que torna ainda mais difícil. Você chegar no meio do mandato é difícil. Você chegar numa posição que não é ocupada há mais de 50 anos é difícil, porque há uma expectativa muito grande em cima desse mandato. E também é natural que eu tenha dificuldade, porque assim, a demanda da região é muito grande, né? E a gente não sabe se a gente consegue sozinho dar vazão a toda essa demanda. Eu estou conversando com muita gente, tenho recebido praticamente lideranças políticas da sociedade civil, empresariais, todo dia. Né? Minha agenda tem começado 8 da manhã e terminado 9 da noite, praticamente recebendo, ouvindo, para que a gente possa ter clareza daqueles que são os principais desafios, eleger as prioridades, né? Porque eu também aprendi que onde tudo é prioridade, nada é prioridade, e que a gente possa ser muito assertivo naquilo que a gente vai fazer, porque eu não tenho muito tempo. E eu não posso errar, né, Milton? Eu não posso errar, não posso falhar. Eu acho que tem uma expectativa, eu estou no meio do mandato, e agora eu preciso ser muito assertivo, muito focado para poder usar esse mandato como um instrumento para beneficiar essa população que espera tanto tempo alguém em Brasília para poder representá-la e trazer conquistas, benefícios, recursos aqui para Botucatu e região. Gostaria de saber quais as vocações de Botucatu e como você pode ajudar em Brasília como deputado federal. Botucatu é uma cidade multivocacionada. Isso é uma coisa importante a gente ter clareza. É uma cidade que tem vocação para a área do turismo, por conta, nós temos a Serra de Botucatu, a Costa de Botucatu e ao mesmo tempo Botucatu, por ser um dos maiores territórios do estado de São Paulo. Botucatu é o 10º maior município em extensão territorial do estado de São Paulo. Nós somos o tamanho da cidade de São Paulo. São Paulo é o 9º, com 1.550 km², e nós somos o 10º maior território, com 1.500 km². Ocorre que São Paulo é extremamente adensado e Botucatu não. Significa dizer que nós temos uma área territorial enorme, principalmente rural, portanto. Agora, nós temos um braço do Tietê, que é pouco observado. A cidade está muito voltada para Marechal Rondon, está muito voltada para Castelo Branco, mas Botucatu tem divisa com 2 córregos.
ou seja, lá no Tietê. Né? Então a gente precisa olhar para essa vocação que o Tietê pode trazer, que é do turismo, né? Que é da navegação, que é da comunicação com essa região aqui de Pederneiras até Embi, que a gente pode fazer com bastante facilidade, por conta desse braço do Tietê. Ao mesmo tempo, nós temos uma cuesta, que mostra também uma vocação para o turismo, uma vocação para o turismo de aventura, por exemplo. Nós temos indústrias importantes, então a cidade também tem uma vocação industrial, metalmecânica, aeronáutica. Botucatu teve a sua primeira indústria aeronáutica nos anos 50, a Omareal, que antecedeu inclusive a própria Neiva. Né? Ou seja, hoje nós temos uma Embraer aqui que faz 100% do Ipanema, do avião agrícola, né? Que é vendido mundo afora. Então nós temos a Caio, com mais de 6 mil funcionários, nós temos aqui a área da silvicultura, a indústria da silvicultura presente, Dexco, a Duratex, né? O grupo Duratex, o grupo Eucatex, agora vem a Dexco com a questão da argila, ou seja, do valor agregado da argila, da cerâmica. Nós temos aqui a Irizar e a Caio, como eu disse, né? Irizar do ônibus rodoviário, a Caio do ônibus urbano, ou seja, uma cidade multivocal, e tantas outras indústrias. Nós temos aqui um polo importante de saúde, importante, tem gente do Brasil inteiro que de certa forma vem aqui para Botucatu, seja para estudar ou seja para um tratamento, né? Ou seja, também há, que a gente agora... Eles costumam dizer do turismo de saúde, né? Da pessoa que acaba vindo e fica na cidade por 2, 3 meses até terminar um tratamento, que não vem a turismo, não vem a passeio, mas acaba quase que consumindo produtos que quem vem a turismo também consome, como hotel, como um aluguel de curta temporada, como os restaurantes da cidade, ou seja, é uma cidade multivocacionada, né? E nós temos aqui aquilo que eu chamo de um importante eixo que ainda está inexplorado de desenvolvimento, que é o aeroporto. O aeroporto de Botucatu eu fiz, quando fui prefeito, um profundo estudo do aeroporto de Botucatu e das condições que esse aeroporto pode oferecer como eixo de desenvolvimento. Eu estava dizendo em outro momento para você que as cidades cresceram sempre através de eixos de transporte. No começo lá atrás, Rio, que era um eixo de transporte, né? E depois ferrovia, depois agora rodovias, e agora não é incomum você ver as cidades crescerem em torno de aeroportos, né? Que é aquilo que nós chamamos de aerócrópole, as cidades que tiveram o aeroporto como um dos seus principais eixos de desenvolvimento. E Botucatu pode ter o aeroporto também como um eixo de crescimento importante. Para você ter uma ideia, o aeroporto de Botucatu tem uma pista de 1.500 metros. Né, que é uma coisa inusitada para um tamanho de cidade como a nossa. Né? E tem uma indústria aeronáutica, portanto nós temos mão de obra especializada em Botucatu, que também é outra coisa importante. Se amanhã a gente quiser trazer aqui um parque de manutenção de aeronave, nós temos uma área envoltória do aeroporto virgem, porque o entorno da pista de Botucatu, do sítio aeroportuário, o sítio aeroportuário de Botucatu, onde tem a pista, tem uma série de terrenos no entorno que são virgens. Praticamente a gente pode construir hangares ali, e uma das vocações do aeroporto é a manutenção de aeronave. Manutenção de aeronave por conta da mão de obra que nós temos aqui. Hoje, ninguém fala disso, você entendeu? Mas é um potencial a ser explorado, até porque Sorocaba, que é um grande centro de manutenção de aeronave, está saturado. Jundiaí é a mesma coisa. Mais próximo de São Paulo, Botucatu é uma das mais próximas. 40 minutos em linha reta de avião até São Paulo. Não é nada. Então, assim, eu vejo o aeroporto de Botucatu como uma mosca branca. A gente não tem problema de clima, então a gente não tem problema de teto em Botucatu. Aqui desce mais do que nos outros municípios. A gente tem por conta do clima de Botucatu extremamente ameno, nós estamos a 900 metros de altitude, a gente tem um potencial de ter pouso e decolagem aqui muito mais frequente, porque a gente não tem problema de teto aqui em Botucatu. Então a gente tem uma série de características que demonstram que o aeroporto de Botucatu é um eixo de potencial de desenvolvimento hoje fantástico e inexplorado. Quando eu fui prefeito, eu remunicipalizei o aeroporto de Botucatu. Ele pertencia ao Estado, ao DAESP, pouquíssimo ou quase nenhum investimento do Estado. Eu falei, não, se for para não ter investimento, eu vou puxar para o município. Passa a ser um ativo do município hoje, na mão do município, que a prefeitura agora pode, em conjunto com os municípios vizinhos, porque o aeroporto não tem um impacto só na cidade,
ele tem um impacto na região inteira. É só você ver o que aconteceu com o aeroporto executivo de São Roque, né? O que ele impactou lá, o Catarina, né? Ali em São Roque. Saiu um shopping do lado, né? Agora tem lá o aeroporto que passou a ser um aeroporto executivo internacional. Então, assim, você veja o impacto que tem quando você tem um bom projeto, e o nosso aeroporto permite um bom projeto, pelas condições que eu falei aqui. Esse é um exemplo, Hamilton, daquilo que a gente pode em Brasília, porque como você fala de aeroporto, isso não é uma decisão local. Essa é uma decisão que envolve a ANAC, envolve o Ministério dos Portos e Aeroportos, envolve uma série de atores que estão em Brasília. Como deputado federal, eu posso ajudar o prefeito Fábio, o prefeito Paulo Roque, o prefeito Carlinhos de Bofete, o prefeito Cristiano de Pardinho, que certamente serão impactados por um novo aeroporto, ou por um desenho de negócios voltado ao aeroporto, que vai impactar a região inteira. E eu posso, em Brasília, ser essa ponte, esse canal, seja pela experiência e pelo conhecimento que eu tive do aeroporto. Eu deixei um projeto robusto, né, robusto aqui na Prefeitura de Botucatu, quando eu saí, nas mãos do prefeito Pardini, sobre o aeroporto de Botucatu, né, as suas vocações, as suas potencialidades, o diálogo que ele pode fazer com a indústria, o diálogo que ele pode fazer com a universidade. Para você ter uma ideia, os departamentos dos cursos que tem em Botucatu fazem congressos, seminários, colóquios em Avaré, em Águas de São Pedro, em São Pedro, fazem eventos lá que são produzidos aqui, né? E vem gente do Brasil inteiro. Se a gente tiver evento aqui em Botucatu, o aeroporto pode ser fundamental. Então ele dialoga com a universidade, ele dialoga com a indústria, ele dialoga com o turismo. Aqui tem uma prova, não sei se você conhece, começou quando eu fui prefeito, que nós trouxemos para cá com o Mário Roma, um grande atleta, um grande empresário, que trouxe para cá o Brasil Ride. O Brasil Ride é uma prova que chegou a ter em Botucatu 5.000 ciclistas numa dessas provas. Começou pequenininho e virou uma prova que tem hoje, vem para Botucatu, atletas internacionais. Chegou a ter atletas aqui de 6 países. Quando tem a prova aqui, você vai no aeroporto, você vê jatinho taxiado no aeroporto de Botucatu. Primeiro porque esse é um atleta que tem poder aquisitivo. Uma bicicleta hoje de mountain bike, uma boa bicicleta de mountain bike não custa menos de 40, 50 mil reais. Então, não é qualquer um que tem acesso a esse esporte. E esse pessoal, às vezes, vem com a família para Botucatu para competir aqui na Cuesta, né, de Botucatu, para pedalar na Cuesta, e vem de jato. Tem gente que vem de jato. O Christian Fittipaldi já pousou aqui para vir pedalar aqui. Então, o aeroporto de Botucatu é isso, né? Dialoga com vários setores do desenvolvimento econômico da cidade, social, cultural, e que hoje é pouco explorado. Eu acho que essa é uma das coisas que eu posso ajudar. Desculpa se eu me estendi muito. Eu queria saber como é que está a sua relação política com Mário Pardini, que foi eleito como seu sucessor, e com o atual prefeito Fábio Leite. Muito boa, muito boa. Pardini fez, né, um grande mandato, né, dando continuidade a esse projeto que nós conseguimos construir com a população. Não foi um projeto nosso de gabinete, de meia dúzia. Todo esse projeto que a gente fez para Botucatu foi um projeto amplamente discutido com a participação social. Eu me lembro que em 2025, em 2010, nós lançamos um programa no Teatro Municipal que todo mundo falou: João, mas isso não está muito longe, não faz sentido, que se chamava Botucatu 2025. Nós lançamos, ou seja, em 2010, nós fizemos uma discussão com a cidade e com as forças vivas da cidade, da Botucatu que nós queríamos em 2025. E traçamos uma série de metas, né, e colocamos o que precisava ser feito para chegar onde nós queríamos. Seja do ponto de vista da mobilidade, seja do ponto de vista da infraestrutura, seja do ponto de vista de negócio. Ou seja, que Botucatu que nós queremos, né? Na área da saúde, que é uma vocação que a cidade tem, qual é a Botucatu que nós queremos em 2025? Né? E o que nós precisamos fazer para chegar nessa Botucatu? E traçamos um plano de voo, uma cartilha de voo. E para dar certo, a gente precisava que as forças políticas da cidade tivessem compromisso com esse voo. Né? Ou seja, porque o prefeito ele é temporário, ele é transitório. O importante é que a cidade tenha um caminho, né, e esse caminho seja construído e legitimado pela sociedade, e aquele que vem se comprometa em dar continuidade, porque tem que ser um projeto de longo prazo. A pior coisa que tem são governos que vão interrompendo aquilo que vem sendo feito. A cidade sucumbe, a cidade sente. Aí quando a gente saiu, nós fizemos uma boa parte,
e deixamos uma outra boa parte para o prefeito Pardini, que pegou à risca aquilo que foi desenhado, né, e deu continuidade. Então, a gente teve muito sucesso para chegar em 2025 por conta disso que a gente chama de ética da responsabilidade. Ou seja, de pegar aquilo, né, que foi projetado pela sociedade num determinado momento e aquele que vem e ocupa a cadeira se responsabiliza de dar continuidade naquilo que foi feito. A represa, que garante a segurança hídrica de Botucatu, foi pensada lá em 2013, 2014. Né? Na minha época, eu contratei o projeto executivo dessa represa do Rio Pardo, né, que hoje garante, e o Pardini conseguiu os recursos para fazer a obra. Então, eu fiz o projeto, entreguei para o Pardini o projeto, ele foi atrás e conseguiu recursos para fazer a obra e fez a obra. Hoje, Botucatu tem segurança hídrica, tranquilidade por mais de 50 anos, que aqui nós não vamos ter turbulência de falta d'água, seja para abastecimento da população, seja para investimento na agricultura, no agronegócio. Mesma coisa, gás. Botucatu é uma cidade desprovida de gás, né, da oferta do serviço de gás, que hoje é fundamental. O gás é uma infraestrutura para algumas indústrias. Nós chegamos a perder indústria em Botucatu quando eu fui prefeito por não ter disponibilidade de gás na cidade. Uma empresa que vinha de São Paulo, estava saindo da Moca, eu consegui trazer a empresa para Botucatu. Quando chegou aqui, ela falou: onde fica o gás? Eu falei: que gás? Ela falou: não, o gás, porque a minha energia, a minha fonte de energia principal é gás. Eu falei: não, nós não temos gás em Botucatu. Ela falou: então, você me desculpa, ela foi embora para Carapicuíba. Nós perdemos. Aí eu, em tempo, fui atrás do Zé Aníbal, que era secretário de Energia, né? E a gente conversou com a Fenosa, Gás Fenosa, que é a concessionária dessa região do estado. O gás estava parado em Laranjal Paulista e eles não subiam a serra para trazer em Botucatu. Daí nós fomos para cima da empresa, a empresa fez o investimento, subiu a serra e trouxe o gás para Botucatu. Quando você olha esses postinhos que tem aqui em Botucatu na calçada, é o gás, né, que chega até a Duratex e que hoje a Dexco montou uma fábrica, que é uma das maiores fábricas de cerâmica do Brasil, está sendo construída aqui em Botucatu, deve inaugurar agora. Ela disse, o Antônio Joaquim, que é o CEO da Dexco, disse: olha, a gente está trazendo essa empresa para Botucatu, um dos motivos é por conta do gás. Hoje a cidade está abastecida de gás. Então são coisas que foram pensadas lá atrás. E a gente proveu a cidade. E a cidade hoje passa a ter uma competitividade maior por conta dessas coisas que às vezes ninguém percebe, ninguém fala. Você entendeu? Por que o empresário vem investir aqui? Então, o Pardini fez o papel dele e a conversa com o Fábio, com o Pardini, é a mesma conversa, né? É um projeto de cidade de médio e longo prazo. Agora, o bastão está com o Fábio, né? E eu acho que é o momento da gente pensar Botucatu 2050, né? Ou seja, nós chegamos em 25, aquilo que parecia longe, porque eu me lembro, como se fosse hoje, quando eu falei que nós íamos soltar um plano para 2025, para Botucatu de 2025, todo mundo falou: João, vocês estão loucos, você nem prefeito você vai ser. Eu falei: mas é exatamente essa ideia, né? É que tem uma cartilha de voo que o piloto que tiver saiba para onde ir, você entendeu? E não a gente fique dando cavalo de pau toda vez que tem uma eleição, né? Então essa era a ideia. Agora eu acho que a gente tem condição de fazer a mesma coisa, de pensar Botucatu para daqui 25 anos. Né? Ou seja, Botucatu 2050, que cidade. E está logo ali, viu, Hamilton? Parece que não, mas está logo ali. E a gente tem que planejar, a gente tem que se preparar e preparar a região também. Eu acho que essa é uma responsabilidade que nós temos com as futuras gerações. Né? Eu lembro meu pai, que adorava você. Meu pai dizia o seguinte, quando perguntaram para ele por que ele estava na política, o que ele esperava como político. E uma vez ele respondeu, ele falou assim: eu gostaria de deixar para os meus filhos e para os meus netos uma cidade melhor do que eu recebi dos meus pais. Né? Então, isso por trás é uma frase importante, porque parece que é uma frase pessoal, do ponto de vista individual, não é, mas ela demonstra uma coisa que é fundamental para nós, que é o que nós estamos deixando para as futuras gerações. Você entendeu? Que cidade, que país, que sociedade nós estamos deixando para as futuras gerações. A gente não pode ser egoísta, individualista, de falar o seguinte: não, eu quero para agora. Não, eu quero deixar para aqueles que virão depois de nós uma condição melhor do que nós estamos deixando. Em Botucatu eu acho que isso está acontecendo, mas se a gente pensar no mundo como um todo, eu acho que nós estamos fracassando do ponto de vista dessa consciência da responsabilidade que nós temos, desse imperativo ético que nós temos de deixar uma cidade, um país, uma sociedade melhor para as futuras gerações. Deputado, para encerrar,
O que Botucatu significa para o João Cury? Para mim, sim, a cidade que, primeiro que eu nasci, né? A cidade que meus pais escolheram viver, meu pai que veio de Bofete, minha mãe que veio do interior do Rio Grande do Sul, né? Escolheram essa cidade para viver, para morar, né? E aqui constitui sua família. Então já é o meu berço, né? A cidade onde eu conheço, Hamilton, tive a oportunidade, seja como filho da Dona Herô, seja como filho do seu Jamil, né, de desde pequenininho conhecer cada canto dessa cidade. Né? Assim, eu tenho um vínculo com Botucatu, que é um vínculo pessoal, é mais do que um vínculo político. É um vínculo pessoal e não é um vínculo pessoal com aquele núcleo ou com aquele meio que a gente vive, dependendo da classe social que você vem. Porque às vezes a gente vive numa cidade, mas a gente não sai de dentro de um núcleo, dentro de 3, 4 bairros, onde você tem os seus amigos, a sua escola, seu médico, né, os lugares que você frequenta, e você coloca a gente para ir para a periferia da cidade, a pessoa não sabe nem voltar para casa. Né? Eu conheço gente assim em Botucatu, que às vezes eu era prefeito, eu pegava pessoas e a pessoa falava, nunca vim aqui, não sabia que isso aqui existia. Eu tenho com Botucatu uma relação que eu conheço cada bairro dessa cidade, né? Conheço as pessoas que moram lá. O cara que tem a padaria, o cara que tem o boteco, o pastor daquela igreja, eu conheço. Então, para mim, é uma cidade que me remete a uma questão muito pessoal, assim, sabe? De pertencimento. E, portanto, de uma responsabilidade com ela. De uma responsabilidade com ela. Ou seja, eu me vejo como uma pessoa que sou vocacionado para servir Botucatu. Para servir Botucatu. Porque essa cidade, inclusive, me deu muito. Botucatu me deu muito, Botucatu me deu aquilo que é a maior honra da minha vida, que foi ser prefeito dessa cidade. Assim, eu já ocupei vários cargos importantes de poder, né, de visibilidade, mas nenhum me realizou tanto, e eu tive fui tão gratificado como ser prefeito de Botucatu. Você ser da cidade que você nasceu, né, da cidade que você ama, né? Eu quero devolver para essa cidade, né, tudo que ela me deu. E acho que posso. Né? Como prefeito, tive a oportunidade de fazer coisas importantes que estão aí até hoje. E é gostoso, porque a população reconhece. A população reconhece. Eu ando na rua, né, essa semana mesmo, 3, 4 pessoas falaram assim, João, Botucatu é outra cidade. Né? E as pessoas falam assim, e começou com você. Começou com você. Nem acho que começou comigo. Você entendeu? Mas é gratificante ouvir isso. Acho que muita gente fez muito antes de mim. Você entendeu? Eu não tenho a pretensão de achar que a cidade é uma depois de mim. Né? Eu acho que Botucatu é diferente porque, primeiro, pelo povo que ela tem. Né? É um povo fantástico. E também, obviamente, quando a gente fala do ponto de vista de gestão, do ponto de vista administrativo, é porque muita gente, né, fez a sua parte aqui em Botucatu. Quando a gente vai... É que a gente não pensa nisso. Quando a gente olha para as cidades vizinhas, e Bofete aconteceu isso também, Pardinho aconteceu isso, Avaré aconteceu isso, São Manuel aconteceu isso, Itatinga teve rompantes também. A gente teve, é interessante isso, a gente teve muita instabilidade política administrativa. Bofete teve prefeito cassado, agora em Pardinho, no final do ano, o prefeito não terminou o mandato. São Manuel teve interrupção de mandato, depois o prefeito voltou para a prefeitura, Avaré teve prefeito cassado, né? Ou seja, a gente tem uma instabilidade no entorno que, de certa forma, a sociedade sente. A cidade sucumbe. O cara que quer investir, que quer vir para a cidade, seja para morar, o cara que quer vir para investir na cidade, o que ele observa também, além do próprio negócio, das necessidades para o seu próprio negócio, ele observa se a cidade está em ordem. Se a cidade é estável, política e administrativamente, ou seja, se a cidade se entende, né? Ou é uma cidade que é uma brigaiada do caramba que o cara fala, não, eu prefiro ir para outro lugar. Você entendeu? Então Botucatu teve essa estabilidade política administrativa. Nós tivemos nos últimos 50 anos bons prefeitos, bons gestores, bons vereadores, né, que garantiram estabilidade para a cidade chegar onde chegou. Então eu atribuo a tudo isso, né, essa cidade ser fantástica, né, e principalmente a esse povo. Então, essas condições é que me encantam em Botucatu, sabe? É diferente. Não quero dar uma aqui de bairrista
de segunda categoria. Mas eu sou bairrista mesmo, eu amo Botucatu porque eu acho que ela é diferente com várias características que nos diferenciam. E eu quero ter a oportunidade de, sempre que eu puder, nos espaços que eu estiver ocupando, né, poder devolver. E se eu não tiver em nenhum espaço, poder dar minha contribuição como cidadão, né, onde também fiz aquilo que meu pai fez. Escolhi essa cidade para constituir a minha família. Minha esposa veio de Campinas, Raquel ama Botucatu. Se você perguntar para os meus filhos, que acabaram ficando comigo um tempo em São Paulo, depois eu fiquei sozinho em São Paulo, mas teve um período que meus filhos moraram comigo em São Paulo. E quando eles voltaram para Botucatu, depois de 3 meses eu falei, vocês querem voltar para São Paulo? De jeito nenhum, nós não saímos mais de Botucatu, você pode ir. Tanto que eu vou para Brasília, né, e vou ficar em Brasília durante a semana sozinho, porque nem eles, nem a Raquel querem mudar mais de Botucatu. Então essa é a Botucatu do João, né? A Botucatu que eu amo, sou apaixonado, tenho uma dívida de gratidão enorme com esse povo, e onde eu estiver, seja na tribuna da Câmara dos Deputados, seja aqui na padaria ali no Jardim, lá no Monte Mor, ou seja aqui no Bar do Valmir, no Jardim Brasil, eu vou falar com o peito cheio do meu amor por essa cidade. Deputado, muito obrigado pela entrevista. Boa sorte em Brasília. Obrigado, querido. Esse foi o deputado federal João Puri Neto, entrevistado dessa semana do Botucatu em Destaque, aqui pela TV Nova Serrana. Os nossos agradecimentos ao Primar Plaza Hotel, que foi a sede dessa entrevista. Semana que vem, o entrevistado é Alfredo Chaguri e vamos falar de agronegócio em Botucatu. Até lá. Tchau.